E eu estava até disposta a sair da política, a fazer outras coisas, projetos pessoais. Mas eu entendi que seria talvez um ato de covardia meu de não enfrentar uma disputa bem difícil, porque é uma vaga só. Na hora do voto não tem ideologia, é ganhar o voto do eleitor. O segundo turno vai ser o divisor de águas. Dificilmente a eleição se definirá no primeiro turno. Então é por isso que nós temos que ter capitalizar esse primeiro turno. É impressionante, até muito pouco tempo não havia consciência das mulheres eleitoras em relação ao tema eleitor. Zona Eleitoral, um podcast de Gaúcha e GZH. Estamos começando mais um episódio do Zona Eleitoral. Vencemos, gurias, a fase dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Esses já podem ser conferidos na plataforma de áudio preferida dos nossos ouvintes. Já fizemos a análise. Na semana passada, né, Kelly, a gente perguntou tanto para a Rosane que o nome deveria ter sido Pergunte a Rosane. Ou Rosane Responde. Eu me empolguei, tudo que eu queria eu perguntei. Então, quem quiser saber um pouquinho mais da análise, volta um episódio para saber a análise da Rosane. Que fique bem claro, eu não sou candidata a nada. Ah, tá bom, mas eu voto em ti, Rosane. Sem dúvida. E a nossa convidada de hoje abre a série de entrevistas com os candidatos a uma vaga do Senado aqui do Rio Grande do Sul. Ana Amélia Lemos, bem-vinda ao Zona Eleitoral. Muito obrigada, gurias, minhas colegas, né? É uma honra muito grande porque, como jornalista, né, conviver com os colegas. Eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar o Grupo RBS pela iniciativa. Eu acho que a melhor coisa numa campanha eleitoral é exatamente o debate aberto e franco. Sente saudade do microfone? Eu não posso ter porque eu continuo nele. Mas diariamente aquele bom dia, assim, aquela... Eu sou uma pessoa que eu vivo o dia que eu estou vivendo, né? O passado para mim... Foi o momento. Foi, exatamente. É importante isso, porque a perspectiva é amanhã, não é ontem, né? Então, eu sempre sou assim, eu tô feliz onde eu tô, meu trabalho muito, essa é a pergunta mais recorrente, mais que eu mais ouço. E então eu digo, não, mas eu tenho uma tribuna, eu tive no Senado 8 anos de Senado, era uma tribuna incrível e ainda com momentos muito expressivos da vida nacional, como o processo de impeachment, cassação de mandatos, discussão sobre corrupção. Então foi um momento de ebulição na política com repercussão internacional. E por que querer voltar ao Senado? Por que ser senadora nesse ano, nessa eleição de 2022? Porque eu aprendi em 8 anos como se pode ajudar um Estado a fazer e a cumprir aquilo que a Constituição determina para um senador. O senador tem uma função dupla, é defender o Estado e a população. E eu trabalhei nessa direção depois de ter entendido perfeitamente essa missão de um senador. E o meu trabalho, como eu produzi muito, com pouco dinheiro, muito pouco recurso público, economizei 70% do que eu podia ter gasto como gasto de gabinete, e isso me ensinou muito. E eu estava até disposta a sair da política, a fazer outras coisas, projetos pessoais. Mas eu entendi que seria talvez um ato de covardia meu de não enfrentar uma disputa bem difícil, porque é uma vaga só. E não há eleição fácil. E quando é uma vaga só, mais difícil fica ainda. E seus candidatos, seus adversários são... É difícil, tem um vice-presidente da República, a Rosane já escreveu sobre isso, que tem toda uma estrutura, né, de viajar pelo país. A senhora tem um ex-governador, tem um atual, aliás, tinha um atual senador, né, agora já vai a deputado, mas tem bastante gente ali. Tá. O mais expressivo, e talvez é a primeira disputa na história política do Rio Grande do Sul, que um vice-presidente da República disputa. E como já... a Rosane até mencionou na matéria que fez, não é culpa do general Mourão que ele seja beneficiado, não é a legislação, a lei que está em vigor e que permite isso. Eu penso que uma revisão nessa lei para tornar mais equilibrada a disputa, porque é uma disparidade enorme na disputa, né? As condições, eu tenho 2 assessores voluntários meus, né? Porque hoje com fundo eleitoral também, acho que a sociedade não entende
essa questão relacionada à contribuição, mas e o fundo? A pessoa pergunta, mas e o fundo? Que é uma quantia exorbitante de recurso de orçamento público aplicado em campanha eleitoral. Então tem que também se rever ou fazer uma campanha mais curta ou mecanismos que barateiem uma campanha eleitoral que é sempre dispendiosa, é muito cara. Você tem que ter assessoramentos técnicos de marketing. Mas ele tem vantagem por poder pegar o avião. Adicionais, exatamente. Esses custos de deslocamento, que a gente tem que pagar tudo com o recurso do partido ou da própria campanha eleitoral quando a campanha começa. Tem que respeitar a lei, porque a lei é muito detalhista. Tem um período chamado pré-campanha, você não pode pedir votos, e depois começa a campanha, que ainda não começou a campanha. Então, você não pode pedir votos enquanto não chegar o início da campanha eleitoral. Então, esses são detalhes, eu diria filigranas, né, Rosane, que as pegadinhas famosas que, se você não tiver cuidado, uma boa assessoria jurídica para te orientar, para fazer as coisas certas, você pode, por uma questão, às vezes inconsciente até, por desinformação, esbarrar num dispositivo legal que venha criar problemas. Então, essas coisas e essa desigualdade, como você bem lembrou, Kelly, eu acho que todos os candidatos que disputam o Senado no Rio Grande do Sul estão sentindo o mesmo que eu sinto em relação a essa disparidade de condições. O que dá para fazer de diferente num eventual segundo mandato, né? O que faria de diferente em relação ao primeiro? Dá para ir além? Dá para ir além, Johnny, exatamente por isso, né? Primeiro porque há uma nova composição de pessoas e uma nova agenda do Rio Grande do Sul para o enfrentamento dos seus problemas. Acabou de fazer um regime de recuperação fiscal, que ele foi ajudado, que é importante para criar um ambiente, porque o setor produtivo, o setor privado gaúcho é extraordinariamente competitivo. Nós temos empresas gaúchas que são empresas multinacionais. Eu podia citar várias marcas, não vou fazer aqui propaganda, né, de marcas, mas são globalizadas as empresas. Onde você vai no mundo, em qualquer país do mundo, você vai encontrar uma empresa gaúcha de marcas em vários setores. Então, o setor produtivo, o setor privado é altamente competitivo. A agricultura gaúcha de alta precisão. Nós temos a capital nacional de alta precisão no Rio Grande do Sul, no Mitoque. Então, você tem várias coisas que nós fazemos na pecuária, a genética, tudo isso é de avanço tecnológico. As nossas universidades públicas e privadas de alta qualidade. Porém, o Estado gaúcho era um Estado amarrado, um Estado burocrático, um Estado complicado, que criava um ambiente hostil para o empreendedor. A insegurança jurídica, que é nacional e também local, a legislação ambiental, todos os outros procedimentos, a guerra fiscal com os outros estados, tudo isso barreiras para um desenvolvimento mais qualificado da nossa economia. Eu trabalhei muito num setor e estou muito feliz, Johnny, e você que trabalha muito com a economia, que foi a legislação sobre a abertura de free shops nas zonas de fronteira. Você sabe que em Uruguaiana, houve no começo um certo receio dos empresários do comércio local que viesse fazer uma concorrência de grupos estrangeiros ali. A concorrência sempre é positiva quando feita em níveis de igualdade e de justiça. Então isso foi preservado. Porém, dos 10 free shops que tem em Uruguaiana, abertos 10 free shops, graças a essa lei que eu fui relatora no Senado Federal, trabalhei muito por ela, dos 10, 9 são de grupos locais. Abriram 2 em São Borja e falei com são borgenses que encontrei aqui em Porto Alegre, dizendo que houve uma mudança muito grande já no comércio local, porque muitas pessoas vão para comprar os produtos que não estão à venda em lojas convencionais do comércio local, e criou uma nova fonte de desenvolvimento para Uruguaiana, no caso da fronteira oeste e também no caso de São Borja. E todas as cidades que estão em zonas chamadas cidades gêmeas de fronteira, Porto Mauá pode ter também, Porto Xavier, essas cidades terão habilitadas a ter o free shop. Então foi um trabalho muito intenso, resistências da Receita Federal, que aliás aqui no Rio Grande do Sul trabalhou e colaborou muito, mas em Brasília havia um receio de uma inovação numa área, porque hoje nós tínhamos no Brasil, até pouco tempo atrás, apenas nos aeroportos e nos portos onde chegam navios estrangeiros. Aí havia serviços de free shops, loja franca. Agora não, é em território.
território seco, né? Quer dizer, na cidade de Uruguaiana. Na pandemia, então, como havia fechamento da fronteira com o Uruguai, é onde estavam os free shops, e foi daí que nasceu a ideia no Rio Grande do Sul, nascida daqui da bancada gaúcha, e aí então o Uruguaiana acabou se beneficiando, porque lá não havia problema. As pessoas podiam sair de Porto Alegre, pegar um ônibus, passar a noite viajando, ir lá comprar, fazer as compras, a hotelaria, os restaurantes, tudo, houve um benefício amplo, e outros estados passaram a buscar em Uruguaiana o exemplo que foi feito. Então, esse ativismo do setor privado gaúcho tem muito a ver com que, olha, estou dando esse exemplo para ver o que se pode fazer em Brasília no Senado Federal. Eu quero voltar para isso, né, Roseli? Para que serve o Senado? Para que servem as 3 vagas que o Rio Grande do Sul tem? Que boa pergunta, obrigada. Até porque assim, a senhora começou falando assim, o senador defende o seu estado, mas na prática, né? O que faz o Senado? Muita gente não sabe. Exatamente. O que é o Senado? O Senado é a Casa Federativa, é a Casa da República, é a Casa Revisora. O artigo 53 da Constituição define claramente essa responsabilidade. Então, todo tema que diga respeito à questão federativa, ela tem a responsabilidade do senador. Por isso, são 3 senadores por cada estado. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Sergipe, que é o menor estado brasileiro, ou o Acre, ou São Paulo. Não importa o tamanho, a riqueza, o PIB do estado. A igualdade representativa. E a representação é escolhida, mudada a cada eleição. São 2 turnos e a sequente é um turno só, porque são 3 senadores, né? Então, essa característica da representatividade. Por exemplo, você faz a lei de saneamento ambiental. Qual é o papel do senador gaúcho numa lei dessas? É ajustar a lei federal à realidade regional do Rio Grande do Sul. Porque nós temos peculiaridades que não são idênticas à peculiaridade de São Paulo ou de um outro estado. Então você tem que ajustar a legislação ouvindo os especialistas do Rio Grande do Sul e trabalhando corretamente para defender aquilo. Se você deixa passar isso, você vai fazer. Quando eu entendi essa percepção, Rosane, ir lá muito à Casa Federativa. Então, por exemplo, os prefeitos demandavam a mim, a Confederação Nacional dos Municípios, também tratos de toda a questão federativa que diz respeito aos municípios. A federação é composta por União, Estados e Municípios. Municípios, os primos pobres, os estados remediados e a União, a prima rica. Então, por quê? Porque eu abracei a causa. As pessoas são nos lugares que nós moramos. As pessoas vivem, estudam, trabalham e moram na minha Lagoa Vermelha, na cidade de vocês, que conhecem muito bem. Então, na pequena cidade, é lá que acontecem as coisas. Então, você tem que cuidar dessa unidade da federação. E esse cuidado é a população. Você está cuidando da população quando você torna mais justo a distribuição dos recursos federais recolhidos através dos impostos. Então, quando você vai tratar, por exemplo, da questão dos combustíveis, é uma matéria boa essa. Claro que é reduzir os combustíveis, mas vocês sabem que na economia não tem almoço de graça. Então, alguém vai pagar a conta. Então, tem uma conta a ser paga. Então, tem que dosar isso para que evite uma perda muito grave na receita dos estados e dos municípios. E, enfim, é o dinheiro que vai faltar para a população na saúde, na educação e em outras áreas. Então, a senhora está falando isso eu vou pegar esse gancho dos combustíveis, porque a gente está diante de uma eleição, não é a primeira vez, né, mas com discursos bastante populistas para ambos os lados, ao sabor do eleitor. Tem de direita, tem de esquerda. Todos. Tem de vários aspectos, de extrema direita, de extrema esquerda. Como é que a senhora pretende convencer o eleitor? A gente gosta muito quando os candidatos trazem propostas, a senhora citou aqui projetos, enfim, mas esse eleitor, ele não está mais, talvez, interessado nessa loucura da disputa. A gente vê uma polarização. Não, o eleitor tem um comportamento, eu diria, pragmático. Me interessa, está ótimo. Ele não tem responsabilidade, nem deve, quer dizer, não pode imaginar que o eleitorado brasileiro, que 70% não sabe qual é a função que tem um senador ou um deputado federal, é querer que aquilo seja esmiuçado para ele entender. Não.
reduzir combustível é bom? É ótimo para mim, que bom, vou pagar menos. Tá? Ele não precisa fazer esse raciocínio, quem tem que fazer são as pessoas que têm responsabilidade para fazer a lei, para evitar um desequilíbrio, porque amanhã, quando faltar o remédio no hospital, quando faltar vaga no hospital, ou na UPA, ou em algum outro lugar, ele vai sentir, mas ele não vai saber que aquilo está diretamente ligado a uma redução dos recursos orçamentários. Então, não cabe ao eleitor fazer essa análise, cabe ao parlamentar dosar adequadamente as medidas que são tomadas para evitar que amanhã o preço do almoço, que não é de graça nunca, né, numa legislação que você faz, tem custos. Então, eu acredito que sim. E a gente deveria até cuidar, devia haver uma legislação que em ano eleitoral não se votasse medidas com impacto sobre finanças estaduais que tivessem esse apelo. Até né, senadora? Mas só que foi atropelada. Só que mudaram a lei no meio do caminho, porque a lei existia já. Exatamente. Com votos de ambos, né? De esquerda e de direita. Não, isso aí foi... Não, na hora do voto, minha filha, na hora do voto não tem ideologia. É ganhar o voto do eleitor. Senadora, vou chamar de senadora, né? Obrigada. O cargo que já foi... A liturgia. A liturgia do cargo, né? O eleitor também, ele está muito dividido. É isso que a Carly falou, está polarizado. E aí, como se diferenciar? Porque a gente nota pelo seu discurso que você está pensando no Estado, independentemente de ideologia. Mas muitos eleitores tentam se identificar. A senhora se coloca como uma candidata de direita, de centro? Como é que se... A gente, se falar de centro, é isentão, né? Então você está já carimbado de tudo que é jeito. Eu acho que você tem que ter responsabilidade e equilíbrio, foi que eu tive. Eu trabalhei muito. Agora, essa medida que saiu, foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados, chamada o saidão dos presos do regime semiaberto. Essa lei foi minha. Eu comecei em 2012, essa lei, tá? Do saidão. Para evitar, eu sabia que a esquerda teria uma resistência de votar essa matéria. Então, para que não houvesse uma resistência muito grande da esquerda, é uma matéria que tem uma cara de direita, mas não é uma cara de direita, uma cara de defesa da sociedade. Por quê? Por que eu fiz a lei? Não porque eu sou de direita, ou de esquerda, ou de centro. Eu fiz a lei porque eu analisava, como jornalista, os dados cada vez que tinha um saidão, quantos dos presos beneficiados que foram para casa não voltavam para a cadeia, não voltavam para o semiaberto. E isso é um retrabalho das polícias civil e militar. Mas quantos daqueles também praticavam assaltos à mão armada ou latrocínios? Muitos. Olhando essa estatística, nós tínhamos um retrabalho das polícias e eu disse assim, vamos ter que tentar dar um freio. O Brasil é o único país do mundo que tem esse benefício para um apenado. Ele fez um crime, ele cometeu um crime. Ele não está na cadeia por nada. Ele está lá porque está pagando por um crime cometido contra a sociedade. Então a sociedade estava pagando dupla conta. Ela sofria os danos da violência praticada por aqueles presos e, por outro lado, também a polícia, o Estado, tinha que fazer um retrabalho para ir buscar esse cara onde ele estivesse, porque ele não voltou para a cadeia. Então, veja só, duplamente prejuízo. Quando eu fiz a lei, eu deixei apenas uma saída, que era para viabilizar a possibilidade. E olha, ele demorou, ele saiu do Senado um ano depois. Mas não é muito frustrante assim o trabalho legislativo? A senhora foi senadora por 8 anos, já está há 4 fora do mandato e só agora essa matéria. Aí, Rosane, exatamente por quê? Porque o clima criou, passou a direita assumiu essa pauta. Essa pauta, né, do armamento, essa pauta também dessa questão relacionada à segurança. Então eliminaram o único saidão. Claro, mas foi um entendimento aí, amadurecido ao longo desse tempo, porque eu tive dificuldade de aprovar a matéria na esquerda. Agora, tem uma outra matéria que a esquerda está barrando, que é a matéria do registro de pesquisa clínica para novos medicamentos. Ele Por que a esquerda está barrando? Está barrando porque acha que é de um interesse dos laboratórios, não sei. Eu estou fazendo em nome do interesse dos pacientes. Um paciente de câncer que está à beira a possibilidade de melhorar, de ter mais 5 anos de vida, com um novo medicamento revolucionário que tem à disposição no mundo inteiro, impede que uma pessoa que esteja com câncer tenha acesso a esse medicamento. E o meu projeto é para agilizar o registro da pesquisa clínica em seres humanos. Vamos lembrar aqui, o seu projeto é anterior a 2018, Sim. Passou esses 4 anos no limbo. Exatamente. E agora a senhora, como candidata, vai tentar, se for eleita, vai tentar
apressar a votação? Ele, por exemplo, esse projeto está na Câmara Federal, porque ele já saiu do Senado. Eu trabalhei muito, os relatores me ajudaram muito, trabalhei muito. Ele foi um projeto... Sim, mas a senhora conseguiria, como senadora, sim, digamos, empurrar na Câmara, porque as casas ficam lado a lado, né? Não só lado a lado, mas às vezes divergentemente posições, né, Rosane? E, de fato, você estando lá, você vai ajudar a ampliar essa pauta da área da oncologia do câncer. Eu trabalhei demais nisso. Olha, vou te dizer, cheguei como senadora da Agricultura, como o nosso estado né? Vocês conhecem muito bem, agora vai começar a Expo Inter logo aí, Expo Direto e todas as outras feiras, mas eu saí de lá como senadora da Saúde. Eu fui premiada, recebi vários prêmios na área da saúde, por conta exatamente de entrar numa área que não sei por que não havia muito cuidado. Agora, com a pandemia, claro, a questão da saúde entrou em evidência. A varíola agora que voltou, né, que é chamada essa doença aí que também já está uma disseminação. Então, você tem muitas necessidades na área da saúde de trabalhar intensamente. E essa lei nasceu de um caso no interior do Rio Grande do Sul, em Ijuí, de um paciente com câncer de pulmão que tinha 4 meses de vida. Nunca fumou. Foi feito um diagnóstico de um tumor gravíssimo. E esse paciente de 56 anos, Afonso Haas, ele teve a chance de entrar num grupo de pesquisa clínica. E entrou nesse grupo, sabe quanto tempo ele que tinha só diagnóstico de 4 meses de vida? Ele durou 5 anos, com vida normal. É isso que trata o meu projeto. Trazer a expectativa, se não da cura, pelo menos da qualidade de vida de um paciente de câncer. Porque eu perdi uma irmã com 44 anos com câncer de mama. Tive a outra irmã também com câncer de mama. Então, eu sou área de risco, faço religiosamente meus exames de check-up, todos os exames, mas eu vejo isso. O câncer obrigando o SUS a restaurar a mama no mesmo ato cirúrgico da mastectomia é minha relatoria, porque estava lá engavetado. A história o que vai ajudar, né, Rosane? Vai lá, desengaveta tudo que está tratando. O projeto também que trata da composição da Suprema Corte do Brasil, um tema muito polêmico. Está todo mundo falando do Supremo, da Casa da Geni agora, o Supremo. E eu fiz um projeto, eu fui relatora de 12 emendas constitucionais, 12, na Comissão de Constituição e Justiça, que trata de definir 10 anos a permanência de um ministro da Suprema Corte. Eu compilei os 12 mais importantes projetos, um deles, inclusive, do senador Lazier Martins, um dos projetos examinados, um do senador Cristóvão Buarque, e, se não me engano, do Álvaro Dias também, juntando o que havia de mais racional para fazer. Então, 10 anos, as escolhas seriam de órgãos especializados, como os próprios tribunais superiores, a OAB, a Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública da União, a Associação dos Magistrados Brasileiros e a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais. 10 anos sem possibilidade de recondução. Teria já resolvido. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, esse meu relatório. E por que ele não saiu? Por que ele não foi aprovado? Por que ele não foi a plenário do Senado Federal? Essa é a grande questão, esse é o grande mistério. Qual é o então, problema essas que a senhora questões... vê hoje no Supremo Tribunal Federal, voltando para esse tema que é polêmico, que o presidente tem batido bastante, juntando com esse seu projeto, qual é o problema olhando para o Supremo? Eu acho que aquela história, não tem espaço vazio. Na relação afetiva, se você der folga pro namorado, você pode perder o namorado, né? Na afetividade pode ser isso. Nos negócios, se você não der bola para a concorrência, você perde para a concorrente. Na política, da mesma forma, não tem espaço vazio. Na medida que você esgarça o debate e radicaliza a reação, a ação e uma reação. Lamentavelmente, isso está ocorrendo no Brasil. Isso não deveria acontecer porque nós estamos vivendo um período de crise institucional. O Supremo fala demais, né? Nós chegamos ao momento, não sei se vocês lembram, da famosa lei da mordaça, que era os procuradores e os magistrados têm que falar só nos autos. Todo mundo sabe dizer, né? Só nos autos. Eu acho que talvez isso daria um limite razoável de um entendimento. Então, mas estamos num regime democrático, com as redes sociais aí bombando, né? Bombando. Então, a gente está convivendo com uma realidade diferenciada em que as instituições, todas elas querem estar umas sobre as outras. A senhora tem medo de uma crise institucional mais agravada quando o presidente da República
dá a entender que não aceitará o resultado da eleição, critica a urna eletrônica. A senhora tem medo que que a eleição desse ano esteja comprometida? Não. E segundo, Rosane, a senhora acredita no sistema eleitoral brasileiro, na urna eletrônica? Olha, querida Rosane, não acredito. Acho que a maturidade da democracia brasileira é suficientemente sólida, das instituições, da própria sociedade brasileira. O presidente, ele sabe, ele é um político, ele está fazendo ele está falando para os seus aliados, ele está falando para os seus defensores, e aí é uma inteligência política de ele conquistar e de manter o seu eleitorado. Fica inflamando justamente esse grupo que apoia o presidente, isso não cria, digamos, uma narrativa para mais adiante? Johnny, aparentemente podia dar. Mas os antecedentes mostram que tudo se acomoda. Tá? Tudo se acomoda. Lá quando houve lá em setembro, naquela 7 de setembro do ano passado, não me lembro do ano retrasado, né, que houve aquele movimento. Então, quer dizer, aquilo ficou uma coisa assim, não há. Eu acho que quanto mais a gente alimenta e estimula. Eu não acredito, sinceramente, acho que o presidente Bolsonaro vai respeitar, ele está criando uma situação, mas eu acho que as Forças Armadas, eu convivi muito com as Forças Armadas, eu conheço a oficialidade das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. E o Rio Grande do Sul tem uma tradição nessa questão, porque tem fronteira com 2 países, né? Tá, um deles, o único país que faz fronteira no Brasil é o Uruguai, o nosso estado do Rio Grande do Sul. E nessa condição eu vejo um compromisso inarredável. Eu tive uma relação muito grande com uma pessoa maravilhosa, General Vilas Boas Correia, Eduardo Vilas Boas Correia, gaúcho, de Cruz Alta, uma figura notável. E ele, foi muito interessante, ele fez uma exposição na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual eu fiz parte e gostava muito dessa área. E ele fez um depoimento lá do compromisso que tem as Forças Armadas com a institucionalidade, com a estabilidade do país e com a democracia, com a Constituição. E até foi interessante, porque aí estava a esquerda e a direita reunida naquele momento, e o senador Cristão disse assim, eu estou preocupado que aqui está todo mundo aplaudindo o general, né? A esquerda aplaudindo o general, por conta do tom que ele usou. E ele continua sendo um mentor extraordinariamente importante das Forças Armadas. Tem lá o Instituto Vilas Boas, que faz um belo trabalho. Então, eu sinceramente, eu sou uma pessoa otimista em relação a isso. O próprio presidente Bolsonaro é um experiente parlamentar. 30 anos naquela Câmara dos Deputados, convivendo com todo mundo, entende? Mesmo nos momentos aparentemente mais agudos, não vai ter nenhuma ruptura, nada. Eu acho que tudo faz parte de um cenário político que nós estamos vivendo, que foi para esse lado. Então, eu acho que eu sou sinceramente otimista. Acho que a força das instituições e a força da sociedade brasileira em relação a essa credibilidade, essa solidez da democracia. E a urna, que as gurias tinham perguntado? A urna, eu não tenho nenhum motivo, eu pessoalmente, de desacreditar. Eu cheguei até a trabalhar nisso, eu cheguei até a trabalhar num projeto porque me preocupava lá no começo, lá em 2012 foi também, 2012 foi um ano para mim, acho que muita coisa a gente fazia, eu estava ansiosa para fazer muita coisa e realmente, como vocês veem aí, uma pauta que nem aparece, né? É saidão, é Supremo, é saúde. Em 2012 eu cheguei, porque houve um caso em Santa Catarina, um episódio isolado, num país de 250 milhões de habitantes, milhares de eleitores, mas era um caso lá de um erro no registro, que não era da urna eletrônica, era um problema do registro do candidato. Aí aquilo me preocupou de que a Polícia Federal tivesse uma prova material para fazer isso. Isso não significava dizer de alterar e de duvidar, mas de criar uma condição para você fazer isso. Chegamos a apresentar um projeto, exatamente nesse, em que não se saía com a confirmação, um papelzinho, tipo caixa eletrônico do banco, né, que eu falo sempre, né? Você vai lá, está tudo guardado lá. Se você lá for procurar sua conta, você aperta lá e tal, imprimir, aí você imprime e sai. No dia da eleição não podia imprimir, mas está lá impresso, está impresso naquele computador. Então você aperta o dia que você quiser ir lá. Então não fazer isso, porque se você fizer isso, você estará violando um princípio constitucional, que é o sigilo do voto. Então, para ter a segurança de que aquilo,
teve uma dúvida. Então você vai lá, a Polícia Federal, que é o órgão encarregado de fazer a investigação, vai lá, aperta na urna e tal, e vê, criar um mecanismo tecnológico, e nós temos isso. Naquela época, todos condenaram. Todo mundo condenou. Não achou que não era, não sei o quê, tá bom? Aí depois vieram sucessivas eleições, ninguém mais discutiu isso. O próprio presidente Bolsonaro foi eleito lá em 2018, uma eleição limpa, tudo. Todo mundo. Ninguém, assim... É evidente que é um tema que volta conforme o período para alguma razão, às vezes até, sabe, para você criar uma zona de debate. Mas acho também natural isso, não vejo questão maior em relação a essa questão. Portanto, hoje não tenho dúvida, porque eu não tive nenhum motivo de duvidar. A senhora disse que não tem, a Rosane perguntou, medo de uma ruptura institucional. O presidente Bolsonaro, a senhora disse aqui, é um parlamentar. O que a senhora acha do presidente Bolsonaro? Eu acho que ele é a escolha da sociedade brasileira. Mas o que a senhora acha? Não, mas é isto. O que eu acho é isto. Que o Bolsonaro é uma reação a uma radicalização da esquerda, nós e eles. E ele veio e mostrou do outro lado, ele e os apoiadores dele. Essa é uma realidade, não adianta, é o que eu penso, ele é assim. Mas ele é bom, ele é ruim, ele foi bem, ele foi mal? Ele acertou em muitas coisas na economia, acertou algumas coisas, outras, no discurso político, ele aparentemente faz uma narrativa de fazer essa, ebulição política, que isso faz parte do eleitorado que está do lado dele, fechado, que vai para a rua, que abraçou, que vai, desde 2013, né? O verde e amarelo, a bandeira e tal. Até achei muito errado uma juíza se meter a dizer que não pode usar bandeira. Isso se você pegar os Estados Unidos, usam bandeira para botar na roupa, fazer a roupa da bandeira. Então, eu acho que você não pode também criar coisas onde não existe, criar fantasma onde não existe. Mas a senhora votou nele? Votei nele no segundo turno, em 2018. Obrigada pela pergunta, por ter lembrado, né? Porque tem umas pessoas que insistem em fazer narrativas inadequadas em relação à minha pessoa. Ou de lembrar fatos também. Então, em 2018 eu fui vice-presidente, disputei a vice-presidência, não para outro motivo, imaginando que isso fosse a melhor coisa da minha vida, não era isso, não era ambição ao poder. Era para viabilizar aqui no Estado uma aliança com o partido que eu pertencia antes, o PP com o PSDB, e o partido está até hoje no governo, o PP está até hoje no governo. Então, eu acho que foi esse o motivo. Elegeu o senador, hoje candidato ao governo do Estado, o senador Reis, então valeu aquilo. No segundo turno, terminada a eleição no domingo, eu subi à tribuna, menos de 24 horas depois, subi à tribuna do Senado, expliquei, agradeci a oportunidade, porque eu conhecia o Brasil, conhecia muito bem o Rio Grande, sou daqui, conheço o Rio Grande. E aí eu conheci o Brasil, outras realidades que tinham muito a ver com o nosso Estado. Discussão sobre soja transgênica, soja convencional, essas coisas todas, os problemas também de logística que não são diferentes. E aí aprendi muito sobre o Brasil, agradeci e disse, dadas essa situação e entre a escolha, meu voto é para o presidente Jair Bolsonaro, para o candidato Jair Bolsonaro. Hoje a senhora repetiria o voto? Naquele mesmo momento, Rosane, terminar aqui a conclusão, naquele mesmo momento ele fez uma coisa. Rosane, se nós trouxermos a discussão do debate da eleição nacional para cá no primeiro turno, nós estaremos perdendo o tempo de examinar o que o Rio Grande do Sul precisa, e são muitas as necessidades em relação ao futuro. Então nós vamos trazer um debate que é interesse do Lula e do Bolsonaro, trazer esse debate para cá agora no primeiro turno. No primeiro turno nós temos que cuidar muito, não tem segundo turno para senador, não tem segundo turno para deputado estadual, não tem segundo turno para deputado federal. Então, se você não concentrar sua energia para um debate das coisas que nós precisamos aqui, nós vamos ter perdido a oportunidade de cuidar do nosso Estado e de olhar só o Brasil. Ontem no debate você via debate que era um pouco Brasil, um pouco Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos que cuidar. Eu acho que o gaúcho merece, o eleitor gaúcho merece que cuide do Rio Grande, em primeiro lugar. O segundo turno vai ser o divisor de águas. Dificilmente a eleição se definirá no primeiro turno. Então, é por isso que nós temos que ter
capitalizar esse primeiro turno. E mais, nós estamos numa aliança, eu estou numa aliança agora que tem 2 candidatas mulheres à presidência da República, né? Então, até isso você tem que medir, porque nós estamos numa aliança. Tem a Simone Tebet, do MDB, que está junto na aliança, que eu estou participando, e tem a Soraya Tronic, do outro partido, tá? que é do União Brasil, que é um partido que está junto na aliança. Então tem 2 mulheres, e as 2 são do mesmo estado, por incrível que pareça, um estado que, aliás, tem muito gaúcho lá, que é o Mato Grosso do Sul, que eu conheço. E né? qual das 2 é a sua? Hã? Pois é, voto secreto, mas a senhora já definiu qual das 2? Olha o dilema, Rosane, olha o dilema, né? Quer dizer, a gente tem agora 2 mulheres, né? Então, acho também, aproveitando, que é muito bom isso, porque eu tenho percebido, Rosane, e é uma pauta que só 4 mulheres, repórteres famosas, conhecidas, né? É impressionante, até muito pouco tempo, não havia consciência das mulheres eleitoras em relação ao tema eleitor. Ao tema eleição. Não havia. Hoje, eu fico impressionada com as manifestações. Eu só voto em mulher. Eu nunca imaginei ouvir isso. Hoje, você vê com frequência. Até hoje, votei em você na eleição porque eu só voto em mulher. Estava falando com o pipoqueiro ali na orla do Guaíba, ali, conversando com o pipoqueiro, veio aí, ela reconheceu a minha voz e tal, que é negócio, rádio, né? Rádio Gaúcha, muito tempo, né? Pouquinho, né? 30 anos, a Rádio Gaúcha. Então, o taxista tal, bom, eu conheço a voz, está virando entrada na Amélia. Exatamente. Então, eu me surpreendi porque ela chegou espontânea, eu votei em você porque eu só voto em mulher. Eu votei em mulher. E há uma conscientização das mulheres em relação à questão da disputa eleitoral. E muitas mulheres candidatas também, entende? Hoje você tem uma possibilidade de ter nomes maravilhosos na disputa eleitoral. E é muito difícil, minha suplente, porque lá a maioria, até bem pouco tempo atrás, né? Acho que a Rosane, a gente falou sobre isso em algum momento. A Liani Lemos, que era assessora lá do Senado, ela disse que não tinha banheiro feminino no não plenário. Tinha, quando eu cheguei não tinha. Não tinha, né? Não tinha banheiro feminino, várias coisas. Eu mesmo fui vítima de um pouco do machismo, né? Até foi com o Renan Calheiros, né? Eu tive que chamá-lo de coronel, né? Coronel. Porque coronel não no sentido político de coronel do Nordeste, né? Coronel das Alagoas, que eu brinquei, né? Coronel das Alagoas. Que ele mandou eu calar a boca numa questão institucional sobre a prisão em segunda instância, que era o debate, né? Ele fez um ataque aos senadores que assinaram uma petição ao Supremo Tribunal Federal. Eu assinei também, para que fosse mantida a prisão em segunda instância. O Supremo estava modificando esse entendimento que havia tomado 2 anos antes. Então eu disse que a segurança jurídica no país, para ser respeitada, precisava manter a prisão em segunda instância. E aí foi uma discussão, ele nos chamou de ter tentado rasgar a Constituição. Aí aquela história, né? Nada como um dia depois do outro, né? Aí eu lembrei, no dia tanto de 2016, o senhor sentado nessa cadeira, no julgamento da ex-presidente Dilma, o senhor fez uma chicana política, uma chicana constitucional. O senhor é que rasgou a Constituição. Porque o que diz o artigo relativo ao impeachment da Constituição? Perde os direitos políticos e o poder. Ele fez uma trama que ela perdeu só o poder. Não foi só ele, né? Porque o ministro Lewandowski estava junto e... Estavam lá todo mundo junto, incluído. Estava lá todo mundo lá junto, inclusive lideranças da própria oposição. Da própria oposição. Que votariam, mas tinham interesse porque tinham parlamentares que estavam, né, pendentes lá. Então era melhor salvar os anéis do que entregar. A gente ouviu muito também que muitos deles tinham convicção de que não existiu o crime de responsabilidade, que votaram por uma questão política. Exato. E aí quiseram, de certa forma, se redimir por ter aprovado um impeachment sem ter o crime de responsabilidade claro. Exatamente, foi isso. Mas essa armadilha, essa chicana que foi feita, foi uma forma de dosar, mas olha, aí violentar, porque o texto constitucional não diz isso, né? Então, na hora mesmo, fizeram mudança do texto constitucional para decidir aquilo. E ele, quando eu comecei a falar sobre isso, eu botei o dedo na ferida. Aí é que ele mandou eu calar a boca. Aí eu disse, não, o senhor não vai mandar eu calar a boca. Eu vou falar e vou dizer que se o senhor não tem moral para dizer que nós estamos rasgando a Constituição, porque o senhor foi o primeiro a fazer isso, a rasgar a Constituição. Sobre a ruptura ainda, que a senhora falou que acredita que não haverá, e tomara que a senhora esteja certa a respeito disso, mas eu vou insistir num ponto.
Quando os líderes falam, normalmente as pessoas ouvem, né? Seja o líder de um partido, de outro partido, de um espectro ou de outro. Não cria um clima violento entre as pessoas comuns, entre as pessoas que não estão lá no poder, não são as que decidem, mas que ouvem e ficam se inflando daquele ódio, daquele momento de fala? Mas olha, a gente tem que pensar desse aqui, diariamente. Vamos falar no nosso dia a dia, né? A gente costuma olhar o político, né? Quando você vai num supermercado, aqui em Porto Alegre, às vezes, uma pessoa esbarra em você com um carrinho, tá? Aí você dá uma olhada assim, esperando o quê? Que a pessoa te peça desculpas. Você olha uma cara, a pessoa nem sempre é capaz de pedir desculpa para você. A pessoa, tipo assim, o que houve? Né? Nós estamos numa sociedade que não está com esse grau de elegância, de educação, de tolerância. De tolerância. Desculpa, com licença, bom dia, boa tarde. Nós estamos perdendo isso, entende? E eu acho que isso reflete, é um crescendo. Então eu acho que eu, como sou assim, eu fico penalizada. Aqui em Porto Alegre aconteceu um caso. Um jovem entrou, botou o carro numa vaga de deficiente. E o pai de uma criança, de um jovem deficiente, com cadeirante, foi reclamar dele. Foi um episódio que aconteceu há uns 5 anos atrás, e o rapaz pegou e ainda foi agredir o pai de um cadeirante. Quer dizer, é esse o grau de intolerância que a sociedade... Nosso Código de Trânsito brasileiro é um dos mais perfeitos do mundo. O nosso trânsito é um trânsito pacífico, é um trânsito legal? Não. Qual é o problema? É a lei? Não, é a conduta do motorista. Mas quando eu digo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se o ex-presidente Trump tivesse dito, não invadam o Capitólio, não façam isso, provavelmente alguns teriam ouvido. Mas não, nada foi dito. A senhora não acredita que o líder tem influência sobre as suas pessoas? Pode ter, mas é relativo. Na hora que a pessoa pensa, eu posso levar para um lado, posso levar não sei o quê, a repressão, né? Você sofrer com a repressão, não, eu não vou me meter numa encrenca dessas, entende? Se o cara for também, vai ter consequências. Não, nada custa barato. Todo mundo vai pagar pelos delitos que fez. Lembra daqueles problemas que a esquerda fez lá, o badernaço, lembra lá de 85, lá que o nosso querido e memorável e inesquecível Paulo Brossard usou a expressão badernaço, né? Que destruíram, entraram no Itamaraty, jogaram pedra nos vidros e vários ministérios e tal. Então foi assim, são aqueles momentos de exacerbação de comportamentos que isso faz parte. Quantos estádios de futebol, quantas saídas de jogo, de disputa, de campeonato, acontecem problemas? O que é? É uma disputa de esporte, de futebol, ou qualquer tipo de manifestação de violência. Não é aceitável, o cara está num jogo. Senadora, agora, então é a mesma coisa dizer que o presidente do clube está incitando a violência. Não, mas se o presidente natural. Pedir para parar, ou se o jogador, que é o ídolo daquele momento, pedir para parar, normalmente as pessoas param. Tem custo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Processo. Eu quero... Está tendo um processo nos Estados Unidos. A legislação está lá, a lei está lá, tudo. A gente está vendo tudo, acompanhando, seja pelo Poder Legislativo, seja pelo Judiciário americano, que aconteceu no Capitólio. De um país bastante diferente, mas assim, foi identificado o risco de ruptura institucional por vários líderes. Há, neste momento, circulando no país, uma manifestação que nasceu lá na Faculdade de Direito da USP, há uma outra de empresários, a FEBRABAN, várias entidades, né, a própria Fiesp, lançando manifestos em defesa da democracia. Em tese, um manifesto em defesa da democracia deveria ser uma coisa normal. Claro. Todos nós defendemos a democracia. Mas isso foi interpretado pelo governo como os inimigos da nação assinando um manifesto pela democracia. Então a gente fica se perguntando, se essas pessoas todas identificaram o risco, é porque alguma coisa tem, né? Então o manifesto em defesa da democracia, a senhora acha que ele é necessário nesse momento? Olha, eu acho que é uma coisa que faz parte da própria democracia, né? Eu me manifestar da mesma forma que
O cara levanta a bandeira do seu candidato, vai para a rua e junta uma pregação para determinada pauta que você pode achar ruim, muito radical, muito isso, muito aquilo, ele vai para a rua e fazer, porque o país é democrático, é direito de fazer. Se as pessoas acharam esse direito, se eu entender isso como uma coisa radical, você precisa fazer eu diria assim, uma barreira de contenção, de proteção para tudo, para as nossas instituições, para todo, dentro de um clima de harmonia. Eu não levo para o lado. Eles não estão propondo uma guerra. Sim. Falar em democracia não é propor guerra. Mas é assim que está sendo entendido. Essa é a preocupação. Interpretado pelo governo como sendo uma guerra. Não compre nessa loja. Porque o dono assinou o manifesto. Mas isso já faz parte de um grupo. Mas quantas pessoas fazem isso, né? Quantas pessoas fazem isso? Não são muitas. São as pessoas que estão apaixonadas. E toda vez que a paixão, ela ocupa o lugar da razão... uma morte, né? Senadora em Foz do Iguaçu. Naquele caso, é um caso mas aí é um caso... não dá para dizer assim, olha, a gente não vamos generalizar, Kelly, porque a generalização a gente comete... Não, eu diria assim, eu vejo comigo, faz assim, injustiça. Olha aqui, você faz como se eu fosse ficha suja ou não sei o quê. Eu me preocuparia muito. Então não dá para generalizar. Aquilo foi um episódio isolado. E se você traz isso, olha a responsabilidade do jornalista. Se você trouxer isso como uma coisa coletiva, que isso vai acontecer tudo, você está ajudando a alimentar também isso. Então você tem que ter cuidado. Por que não se publica notícia de suicídio? Porque é uma regra ética para não estimular o suicídio. A mesma coisa é isso. Se você começa a falar, olha, isso aqui, daqui a pouco começa a gente dar tiro e a ermo, gente, porque não é meu adversário. A gente tem que dosar esse negócio com o mesmo cuidado que a gente dosa para a questão do suicídio. Então, a violência, na medida que você excita os ânimos das pessoas que são minoria... Era disso que eu estava falando quando eu falei que um líder tem um papel sobre as pessoas, mas que você incita, mas mesmo nisso de você disseminar a informação, né? E as redes sociais têm muito poder sobre isso, não só os jornalistas, mas as redes sociais. Agora, não dá para você controlar a rede social. Quando começa a falar... Mas pelas redes sociais que isso fica... Exatamente, elas estão... E aí você vê, aí a tênue linha divisória entre liberdade de expressão e a questão de ação política usando esse poder da rede social. Então é uma coisa muito tênue, é uma linha, né, invisível, né, entre censura e nós aqui. Tem 5 mulheres aqui, Ana Amélia Lemos, 5 mulheres, a gente não vai parar de falar nunca mais, eu acho. Porque a gente fala. Eu tinha tanta pergunta ainda, eu olhei o tempo. Mas o tempo está correndo aqui, então eu quero perguntar para a senhora agora, o que a senhora faz sem ser política? Sem ser esses debates, que a senhora fica... O que eu faço? O que a senhora faz, assim, para relaxar, por exemplo? Viajar, eu viajo muito, adoro viajar pelo interior. Viaja pelo interior para fazer política. Não, ela viaja pro exterior também, ela viaja eu viajo na viagem dela, às vezes eu sigo nas redes sociais, ali ela foi pra Ilha da Páscoa, né? Eu viajo, já foi pra... final de ano, eu gosto de, eu gostei dessa. Ai, Rosane, você me salvou. Me salvou. Não, eu fiz um programa, olha assim, agora eu vou contar. Porque eu paguei um mico danado. Ai... O mico gostando. Um mico danado. Sabe por quê? Porque eu tava indo pra... como é que se diz? As ilhas ali na região do Equador. O que tem chance de saber a Rosane. Nós nunca fomos. Não sei o que é. Não, é que... No Equador. Ela estava no Equador, foi para Quito também, e depois eu falei da Ilha da Páscoa, mas não é a Ilha da Páscoa. Não, pois exatamente. A Ilha da Páscoa era uma vontade. A Ilha da Páscoa se vai pelo Chile, pertence ao território chileno. E as outras ilhas onde eu fui... Galápagos. Viu aí, ó. E eu fui a Galápagos. Eu fui para Galápagos porque eu tenho uma curiosidade. Eu conheço o Ushuaia, eu fui para a Antártica 2 vezes a convite da Marinha. Eu tenho um privilégio, gente, conhecer a Antártica é uma coisa extraordinária. Então eu adoro, acho que uma viagem é bom, né? É uma das coisas, você aprende tanta coisa. Enriquecedor. E tem uma frase dos chineses fantástica, espero que não diga porque hoje é comunista. Mas isso já diz que a senhora apoiou a Manuela, isso já diz. Exatamente. A China tem uma sabedoria oriental, né, de milênios. Então, eles diziam o seguinte: ver uma vez
vale mais do que ler 1000 vezes. Por mais que você acesse uma rede e veja imagens bonitas, música, som, tudo, você não sente o cheiro. Você não sente o cheiro. E o cheiro é uma das coisas identificatórias de uma civilização. Uma memória olfativa eu para mim é. Então eu que gosto de comer, gosto de beber, eu adoro comida, agora sou curiosa por isso. Eu como qualquer coisa, como formiga, já comi Cara, meio Glória Maria. Buchada de bode assim. Já, maravilhoso, adoro. Mocotó, adoro Mocotó. Eu vou no Sérgio Mocotó aqui na Bordini, eu vou lá no Sérgio, adoro o Serginho. Ela também falou de vinhos, né? A Ana Amélia é conhecida por ser. Agora também vou contar os segredos que eu descobri aí na minha longa cobertura política. Não foi como colega, viu? Ela sabe do vinho que se produz lá no interior do interior de Júlio de Castilhos. Não é Júlio de Castilhos, de Santa Maria. Santa Maria, claro. Assim, aquele vinho de garrafão. Tio Amâncio, vinho de garrafão. Ela conhece desse. Não, garrafão não, é garrafa PET, minha querida. Garrafa PET, né? Garrafa PET. É lá no Barreirinho, lá no interior de Sarandi, cara. É muito legal, adorei. Eu tomei uma garrafa inteira num inverno danado. Eu tava morrendo de fome. Dia, né? Eu cheguei lá, chovia, era já umas 10 da noite, todo mundo tinha comido, não sobrou nada. Sobrou um restinho de brodo, que tinham feito uma sopa lá de cabelo. Só brodo, e tinha uns pães lá meio murcho, até uns pãezinhos, mas a minha fome era tão grande. Até tinha um amigo meu, que agora foi prefeito de Nonoai, o Salmo Dias. Aí ele que era o âncora, eu não conhecia ele e tal, falava muito bem, já, eu vou lá, eu vou descer, porque eu tô morta de fome. Acho que eu tomei meio garrafão de garrafa PET, de vinho branco, olha, maravilhoso, um gosto de uva, sabe? Cheiro de uva, aquelas coisas. Mas não tem nenhum componente químico, então não dá dor de cabeça, é maravilhoso, a minha fome era... Aí eu desci lá, peguei, o mais incrível, aí eu desço lá, tinha um negócio lá, bem preparado, né? Aí desci, fui lá nas panelas, já tá morno aquele negócio meio frio, né? Mas minha fome era muito, peguei aqueles restos de pão e molhava, que o gringo chama de pochá, né? Pochava aquilo na... já deu fome. Molhava aquilo ali molhadinho. Gente, olha, eu tenho a memória, né? Aí o paladar. Eu tenho lembrança disso. Aí os fotógrafos todos, pelo amor de Deus, de boca cheia, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Mas é que a senhora é uma mulher elegante, está dizendo assim, daí, foi lá e pegou. Mas eu sou gente, eu sou igual aos outros, eu vou no banheiro. Mas ela também, ela toma vinhos bons também. Assim, não, a senhora está conservada num bom do vinho. No vinagre. Muito conservada no vinagre. Muito bem. Eu passei por um cara ali no mercado, fui lá no Gambrinos e no Naval, ontem, abriu o carro, ele olhou... você não dona Amélia, mas o que aconteceu? O que você fez? Digo, não é plástica, é vinagre mesmo. Conservada no vinagre, né? Mas quem é feliz, quem faz as coisas que gosta na vida, quem não faz mal pros outros. O que a senhora assiste? Tudo é coisa boa. Música. Netflix, adoro os filmes da Netflix. Adoro os filmes da Netflix. Adorei, olha, assistam. Como é que é? Granizo. É maravilhoso, é maravilhoso. Assistam. Continência é o amor, vou deixar minha dica aqui também. Um casal quase perfeito, maravilhoso também. Água com açúcar. O violino do meu pai, um filme turco maravilhoso. Eu chorei terrivelmente. Não, tem um bom leque de... Eu choro que nem um opções. primeiro desmamado. Que signo? O mesmo teu. Não. É do Rude, né? Que é o mesmo, não é? Aries. Ares. Né? Mas o Ares é bravo. Eu sou brava, claro, minha filha. Não piso no meu poncho. Não Sim, levo desaforo pra casa. Aquele do eu tenho essa carinha assim, mas não levo desaforo pra casa, não. Mas também assim, disciplinada. Na hora e deu, né? Música, que música a senhora gosta? Adoro música. Olha, tem uma música que eu amo de paixão, é Guri. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse isso. Olha se eu tivesse voz dele. Barbaridade. A gente toca essa, o Rudinei Halbert dá um jeito. Não, e no carro a gente brinca, como é que é? Churrasco, bom chimarrão. Trago mulher. Outro dia estava vendo, eu acho que era o Mansur, aí a gente estava ligando e estava tocando, agora acabamos de ouvir, e eu tinha recém cantado esse negócio da Berenice Azambuja. Eu acho assim, essas coisas, né, lá do interior. Bom, ontem eu encontrei com uma pessoa, eu fui almoçar num restaurante, Via Imperatória, que é um maravilhoso aqui na República, né, gosto muito de lá. E o Moacir estava assando lá, carninha, eu fui lá, né, o dono do restaurante.
como é o olho do dono engorda o boi, né? Certamente ele sabe disso. Aí chega lá e um senhor, eu tô saindo, um cara, sozinho, almoçando, senadora, eu sou da cidade onde você fez um filme. Aí eu disse assim, então é Dom Pedrito, eu fiz Não Aperta Paris, foi lá em Dom Pedrito. O filme Não Aperta Paris, e também ela tornou-se freira. Nada, eu era a rainha do circo, a Miss Mary. Senador, é verdade. Não Aperta Paris. Um beijo de cinema no José Mendes, né, gente? E aí em 80 eu estava viajando, uma viagem, eu era jornalista. Mas a senhora não fica brava, porque o Lazier ficava bravo quando falava do choque. Eu não, adoro isso, adoro falar, a Miss Mary, eu subindo numa corda bamba. E a política, o que é senão uma corda bamba? A política não é, Rosane? É uma corda bamba, né? O jornalista é uma corda bamba, vive permanentemente, né? Nunca sabe o que vai acontecer. Eu me lembro do episódio que a senhora estava no... Eu acho que era Canal Rural, que arrebentou o seu colar. Não, nada. Quando eu comecei na RBS... Era RBS? Foi o seguinte, legal. É boa de contar, é boa. Eu era um colarzinho de plástico, bolinha de plástico amarela. Ana Amélia toma vinho de garrafa plástica e usa miçanga. Então, você tem que ver como é que vem escrito, né? Bem escrito. Bordeaux é B-O-R-D-O. Tio. Bordeaux. Não é Bordeaux. Não, Bordeaux é coisa. Bom, é maravilhoso, viu? Aí eu cheguei eu chegava lá, era ali no estúdio, uma mesa assim, bem executiva para falar da Bolsa de Valores. E eu botava os vestidinhos, aquelas coisinhas arrumadinhas, né, tal. Porque o primeiro jornal que eu trabalhei, o Jornal do Comércio, não podia ir de calça comprida. Era proibido. Então eu... Mulher não podia usar calça. Bom, o Senado era proibido chegar de calça comprida, mulher do Supremo era proibido também, né? Veja só como é que é o negócio. Aí eu cheguei lá e era o Leca. O Leca foi o meu salvador, essa figura, até hoje eu respeito o Leca. Aí eu cheguei assim e o colarzinho eu falava direto, nunca gravei 2 vezes. Né? E eu não usava TP também, tinha isso, né? Não usava TP, ali as letrinhas que aparecem na frente de uma TV. Era improviso, né? No caso, era pensado. Sempre foi. Então aí eu consegui fazer uma coisa que é ter a mente, administrar a mente e o tempo. Então eu fazia um comentário no JA ou de manhã no Bom Dia, assim, tu tem 30 segundos. Sabe o que é 30 segundos para fazer um comentário? Na TV, eu sei. Viu, Rosane? Viu? Mal começou, já terminou, né? Exatamente. Então você tem que medir, assim, pensar na cabeça quantas frases cabem em 30 segundos. Aí você diz e pá. Aí às vezes dava 29 segundos. Os caras ficavam doidos da vida, né? O Rodinei não, porque aqui não precisava. Aqui a gente tinha tempo de falar. Aí eu cheguei lá e quando eu tô falando, quando eu começo a falar, digo assim, hoje a Bolsa de Valores teve um desempenho bom, tal, a Bolsa do Rio Grande do Sul, tinha a Bolsa do Extremo Sul, Bolsa de Valores, as ações blue chips, não sei o que, desceram e tal, caíram. Quando eu falo isso, o colarzinho rebentou, porque era de plástico, né? Bolinha de plástico, não era nem pérola, né? Agora melhorou, eu uso umas pérolazinhas falsas, mas aí caiu aquilo, fez plac, eu juntei, eu disse assim, bom, isso acontece com as melhores famílias, mas a Bolsa hoje fechou e tal, e aí entende como se nada tivesse... Bom, aí foi uma discussão, eu fiquei lá parada, disse, não, vamos gravar de novo. Aí o Leca, não vamos gravar, vamos testar a audiência, vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a reação dos telespectadores. Sim, num momento que era bem diferente, tudo mais quadradinho, assim, né? Exatamente, uma coisa assim. E aí o Leca conseguiu vencer a tese, né? Aí um cara disse assim, não, mas não é padrão Globo. Nós estamos na RBS, nós estamos na TV Gaúcha, era TV Gaúcha. Nós estamos na TV Gaúcha. Bom, eu fiquei lá parado esperando. E eu ansiada, porque eu não gastava mais que 15 minutos para fazer aquele serviço. Porque já estava tudo pronto, chegava lá, pá. Aí venceu. Bom, a telefonista não parou de receber. Era assim, o que vai cair amanhã? Tipo onde assim, não compraram esse colar? Não, esse é o colar deram de menos. Essa não. Outra, ela fez teatro, né, presença em cena. Pergunta pra ela, não sei o que. Foi assim, uma chuva de coisas. Ou seja, as pessoas estavam ligadas naquilo. Repercutiu. Olha, e até hoje é incrível. Olha, se passaram 30 anos. É o chamado recall. Então, as pessoas que naquela época acompanhavam,
né? Eu era chamada, passava na rua da praia, mulher da soja, mulher, não sei. Me chamavam também, ô decoreba, me chamavam. Sabe por quê? Porque eu não olhava no TP, não olhava no script, né? Não era TP, não havia. Eu não tinha script, né? O pessoal falava, fazia assim, ó. E eu levantava e baixava eu olhava para a câmera, né? E tal. De vez em quando dava umas cateadas, é uma palavra errada, mas você dava fé. E aí a gurizada, especialmente, eu acho que os pais ficavam cobrando, e eles, ô decoreba. Eu disse, por que será que o guri me chamou de decoreba? Porque o pai deve ter dito, olha, uma mulher ela falando decora, de economia, né? Naquela época, agora aqui vocês estão mandando, né, economia, tudo o espaço está ocupado, que é bom. Aí eu disse, é por isso, os caras, em casa o pai, a avó diz, pô, você não estuda, olha aí essa mulher, quer dizer, aquela história. Se ela consegue, ela consegue, até essa mulher consegue falar e tal, essas coisas você não estuda e tal. Então essas coisas aconteceram muito, e até hoje as pessoas, mas aquela do colar foi boa, eu digo, pô, você se lembra? Eu tive um caso, um taxista. Em que ano foi o governador Olívio Dutra foi governador? Em 1999, ele foi eleito em 98, assumiu em 99. Olha quantos anos fazem. Esses dias eu entrei num táxi, o cara disse, eu conheço a Ana Amélia, olha, eu acompanhei uma entrevista que você fez com o Olívio Dutra, que ele atirou 5 pedras em você. Eu disse, nossa, eu me lembro perfeitamente dessa entrevista. Foi num episódio com aftosa no Rio Grande do Sul, em Joia. Nenhuma de vocês lembra, não lembro. Eu lembro que tiveram que matar aquela quantidade enorme de animais, fizeram aquelas valas horríveis. Aquela foto que foi circulou o mundo. E tinha o Pratini de Moraes, era o ministro da Agricultura, que era a questão de vacina, não vacina contra a aftosa, né, para fazer um cinturão. E eu lembro mesmo, aí o governador disse uma coisa que hoje eu estou dizendo, né? Nós sabemos de que lado a senhora está. Ele disse que eu estaria do lado dos fazendeiros, né? Eu disse, não. O Rio Grande sabe de que lado eu estou, né? Aí eu disse, não, eu respeito o senhor, eu sou jornalista, eu respeito o senhor, mas eu queria uma resposta, eu estou lhe fazendo uma pergunta sobre sanidade, não é sobre política, é sobre sanidade animal. E claro, as paixões eram muito afloradas naquela época, né, e tal. E aí ele falou, mas assim, foi legal porque eu só digo, eu tenho que respeitar o senhor é o governador do estado, e eu estou fazendo meu papel de jornalista. Então, eu estou tratando sobre sanidade, né? Sanidade animal. E, para minha surpresa, eu fiquei muito impressionada, porque terminou o programa, né? Nem havia hoje a rede, nem telefone celular, eu acho, o telefone era uma coisa ainda incipiente. Eu recebo uma mensagem de um professor de veterinária, que era petista, lá de Pelotas, e ele me mandou uma mensagem muito bonita, eu quero lhe pedir desculpas e tal, o governador, ele levou para um lado que não era o lado correto, e a senhora tratou de sanidade, eu sou veterinário, eu sei o que é isso e tal, não sei o que, eu digo, fico feliz, né, e ele disse, eu sou fundador do PT aqui e tal. Então era assim, porque há uma coisa da racionalidade e outra coisa da ideologia, que você tem que separar as coisas como são, né? Então eu creio que esse momento assim mostrou exatamente como você tem gente capaz de entender as coisas que às vezes o jornalista vai fazer a abordagem dessa maneira e é interpretado de outra maneira. Nós, né, todos, como foi. E aquele momento foi pensar que o taxista lembrava do negócio e da forma como eu me comportei. Eu achei assim, uma coisa para mim gratificante, né? Porque eu acho que respeitar as pessoas em todos os momentos, mesmo nos embates lá que eu tive no processo de impeachment, ao longo dos anos do Senado, a Kelly era a nossa produtora, repórter, né? Lá, eu também lhe acompanhei. E lá, você lembra da entrevista com o Renan? A única entrevista que ele deu, que era o André. Mas isso é verdade, né? A gente já está no fim mesmo, mas eu lembro disso tanto de todos os presidentes lhe chamarem pelo nome, né? O Fernando Henrique, o Lula, né? E a notícia da Marina Silva foi a primeira ministra que o Lula fez, eu estava lá com ele. Eu lembro disso. Foi esse negócio, até brinquei com ele, que ele foi falar com o Bush. E era o Bush, né? O presidente, o companheiro Bush. Isso, eram próximos, né? Era o companheiro Bush, E republicano ele, né? Republicano. Aí o Bush estava sentado, e aí eu olhei assim e vi e digo, puxa, o presidente Lula, era o primeiro encontro, né? Que foi para os Estados Unidos, aí era a estrela do PT na lapela.
Aí até eu escrevi um comentário, amigos, negócios à parte. Aí já estava uma encrenca lá com um negócio de, acho que suco de laranja. Isso mesmo, da taxação. Era uma taxação e tal, de produtos brasileiros e tal. Digo, são muito amiguinhos, mas no comércio... Business, né? Mas aí o grande destaque foi a estrela, que ele estava com a estrela do partido e não estava com a bandeira do Brasil naquele momento, né? Eu acho que esses são símbolos, né? Que você marca. A minha memória, né? Podia ser e tal. Mas ele anunciou, a Marina Silva foi a primeira ministra do Meio Ambiente, né, naquele negócio, né. Depois acompanhei também a viagem lá na questão, e quando foi exatamente, acho que foi o Lula tinha ido para o Fórum Social Mundial, e aí eu saí de uma visita do Fernando Henrique, que estava terminando na África do Sul, e eu fui para lá, para Davos. E aí foi quando o Fernando Henrique fez uma crítica também ao Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre. Então foi... Não, tem cobertura do Pop, se nós ficar falando das coberturas da Ana Amélia, nós vamos seguir falando aqui, fora do ar agora, para encerrar. A senhora falou em estrela, não tem nada a ver com a do PT, mas deixem as 5 estrelinhas aí, né? Para quem ouviu esse episódio, deixa estrelinhas dizendo que gostou. Muito obrigada, Ana Amélia Lemos, por participar conosco do podcast Zona Eleitoral. Adorei o encontro, rever e reencontrar colegas de trabalho, e dizer que a comunicação e a informação são fontes e armas poderosas para os eleitores fazerem as suas escolhas. E vocês estão contribuindo também para esse ambiente democrático, plural, sobretudo plural, espaço igual para todos. Então, muito obrigado e desejo que as nossas eleições sejam aqui no Rio Grande do Sul, estado que eu conheço, eu sou uma Ana desta terra. Também o estado me conhece, eu conheço o Rio Grande, não é só a minha Lagoa Vermelha, a Vacaria, Bom Jesus, né, e a Serra e Fronteira Oeste, Sul, onde estaremos percorrendo novamente, mais uma vez. Muito obrigado. Aí, Ana Amélia Lemos, no Zona Eleitoral. Eleitoral.